Esta noite é noite de milagres na cidade de Patos. Mas eu preciso que você entenda algo. Eu falei isso ontem e declaro a cada noite em que fazemos campanhas ao redor do mundo. Eu quero que vocês entendam muito bem. Se você veio esperando receber um milagre do evangelista Rubens Cunha, você vai sair daqui muito decepcionado, porque em mim mesmo eu não posso fazer nada por você, mas quem opera milagres é Jesus de Nazaré. E se nessa noite você colocar a sua fé nele, não há nada impossível neste lugar. Há mais de 20 anos, em mais de 30 países ao redor do mundo, eu tenho pregado o evangelho sob o tema que está no banner, aqui acima dessa plataforma. Um verso no livro de Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ontem à noite neste lugar, Jesus Cristo provou que Ele continua o mesmo, perdoando pecados, libertando pessoas oprimidas do diabo e operando grandes milagres. Ontem pessoas que não viam bem passaram a ver, surdos ouviram, caroços desapareceram, um homem deixou uma bengala e andou, coisas maravilhosas aconteceram, uma multidão foi curada, e esta noite não será diferente. Mas eu te convido, coloque a sua fé em Jesus de Nazaré, e esta noite será um início de uma nova história em sua vida. E a leitura que eu quero fazer esta noite está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E eu quero convidar o meu irmão Francinaldo para fazer essa leitura. Eu quero que você preste bem atenção. Ele vai ler no Evangelho de Marcos. Ouça bem, e este será o tema da ministração essa noite. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Batimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. E ele, lançando de sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E quantos podem dizer amém? Muito obrigado, meu irmão. Antes de eu começar a pregar o evangelho, eu quero convidar você a mais uma oração consagrando este lugar a Deus. Onde você estiver, se você puder se colocar de pé, coloque-se de pé neste momento em nome de Jesus. Coloque-se de pé numa atitude de fé e levante as suas duas mãos para cima bem alto, numa atitude de rendição a Deus. E você agora vai falar com Deus. Você agora vai dizer para Deus por que é que você veio aqui essa noite. Se você veio buscando uma cura, comece a pedir essa cura. Se você veio buscando libertação, comece a pedir essa libertação. Se você veio buscando paz e perdão, comece a dizer para Jesus o que é que você precisa.
Deus, em nome de Jesus eu oro por essa multidão aqui, Senhor, presente, e eu te peço que o seu Espírito Santo se mova com poder nessa noite, e que seja quebrada toda a cadeia da maldade e do mal. Em nome de Jesus eu amarro todo espírito maligno de incredulidade, de dureza de coração, de doença, de opressão. Satanás, ouça minha voz, eu te repreendo deste lugar, te proíbo de atrapalhar esta cruzada, e ordeno recuo em nome de Jesus. Deus, coloca os seus anjos à volta, e que o seu Espírito Santo se mova com liberdade aqui nessa noite. E Deus, eu te peço, para a glória do teu Filho Jesus, faça milagres aqui, salvando os perdidos, meu Deus, curando olhos cegos, fazendo o surdo ouvir, o paralítico andar, curando de todo tipo de doença, e libertando os cativos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos bem alto e diga: Jesus, nessa noite eu te peço, toca a minha vida, muda a minha história, faz um milagre em mim. Eu quero ver, experimentar o seu poder, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso a Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Este texto que nós acabamos de ler, fala de uma jornada de Jesus em direção à cidade de Jerusalém. Esta era a última viagem terrena de Jesus antes de sua crucificação. Ele ia em direção à cidade de Jerusalém, e ele sabia que ali ele seria entregue a homens maus. Ele sabia que ali ele seria torturado, crucificado, morto, e que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Jesus marchava determinadamente para Jerusalém, para cumprir a missão que Deus tinha lhe dado. E o pano de fundo dessa história é uma grande festa, uma grande celebração que acontecia na cidade de Jerusalém, a festa da Páscoa. Esta que era e ainda é a festa mais importante para o povo judeu. Nessa festa, a cidade de Jerusalém ficava cheia, transbordando de pessoas que vinham de todos os lugares do mundo para adorar a Deus, para festejar, para celebrar em Israel. E uma das principais estradas que chegavam a Jerusalém era a estrada de Jericó. Essa estrada saía da cidade de Jericó e vai em direção reta até Jerusalém. Essa cidade, essa estrada existe até os dias de hoje, e este ano eu tive o privilégio de viajar por ela. A diferença é que naqueles dias, essa estrada era muito diferente. Era parecida, quem sabe, com uma estrada de barro do sertão, uma estrada empoeirada, uma estrada sem qualquer calçamento, em que as pessoas que por ali viajavam, tinham que caminhar debaixo de muito calor, de um sol muito intenso. Então eu quero que você imagine comigo como ficava a estrada de Jericó nessa festa, nessa preparação da Páscoa em Jerusalém. Essa estrada se tornava um verdadeiro formigueiro humano, um mar de pessoas que vinham de várias partes do mundo, homens, crianças, mulheres, adultos, idosos, caminhando para Jerusalém. Havia ali caravanas de animais, camelos, mercadores que traziam seus produtos para vender naquela festa. A estrada de Jericó ficava lotada nesse período. E ao lado da estrada, às margens dessa estrada, mendigos,
pedintes de diversas partes ficavam assentados, esperando receber alguma ajuda dos viajantes que por ali passavam. E entre esses mendigos havia um homem cego, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele era alguém desprovido, ele era alguém enfermo, alguém rejeitado pela sociedade, que ali na beira daquela estrada empoeirada e calorenta, esperava a compaixão e a misericórdia dos viajantes. E como os demais mendigos, Bartimeu ouvia as notícias, ouvia as novidades que os viajantes sempre costumam trazer. E naqueles dias, a notícia, a conversa mais interessante era sobre um certo Jesus, da cidade de Nazaré, o carpinteiro da distante Galileia, que muitos acreditavam ser o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Esses viajantes diziam que esse Jesus fazia coisas maravilhosas, que ele podia curar os doentes. Os viajantes diziam que Jesus fazia o paralítico andar, o surdo ouvir. Eles diziam que esse Jesus expulsava demônios dos oprimidos. Os viajantes falavam que esse Jesus Cristo podia perdoar pecados, dar vida eterna, colocar paz em corações atribulados. Eles contavam que esse Jesus andou sobre as águas e pegou alguns pães e peixes e alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens. Eles diziam até que esse Jesus de Nazaré podia fazer um cego ver. E eu consigo imaginar como Bartimeu ouvia essa história, e ele pensava: se eu pudesse encontrar esse Jesus. Mas o que é que ele podia fazer? Ele era apenas um mendigo na margem da estrada da vida, olhando a vida passar. Mas de repente, uma surpresa! As conversas dos viajantes foram ficando mais alto, e ele conseguiu entender que aquele Jesus de quem ele havia ouvido falar estava passando na estrada de Jericó. Ele ouviu falar que aquele Jesus estava passando naquele lugar. Meus amigos de Patos, eu consigo imaginar a emoção de Bartimeu. Imagino que o coração dele começou a bater mais rápido. Eu imagino que um arrepio passou pelo seu corpo, e ele pensou no seu coração: eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder esta chance. Queridos, como é triste saber que muitas pessoas até em nossos dias, infelizmente, têm oportunidades maravilhosas passando diante delas, e muitas vezes essas oportunidades são perdidas. Quantas pessoas vivem olhando para o passado e pensando nas oportunidades que foram perdidas e não aproveitadas. Mas Bartimeu não era assim. Ele estava determinado a não deixar a oportunidade passar. E aquele homem cego começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão não gostou de ouvir aquilo. Filho de Davi, esta expressão é um título que significa que Bartimeu estava reconhecendo Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador do mundo. E desde aqueles dias até os dias de hoje, quando você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, os incrédulos vão tentar atrapalhar,
Os incrédulos vão dizer: deixa disso, para com isso. E aqui nessa história, quando Bartimeu clamava por Jesus, muitos da multidão repreendiam Bartimeu e tentavam fazer com que ele se calasse. Não deixe que isso aconteça com você. Nunca permita que alguém te atrapalhe de buscar a Deus. Nunca permita que as bocas incrédulas, os corações maldosos te impeçam de buscar Jesus de Nazaré. Aquele homem era determinado, e quanto mais as pessoas tentavam atrapalhar, mais intensamente ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há poder neste nome, há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus a doença sai, no nome de Jesus os demônios saem, no nome de Jesus a tristeza vira alegria, no nome de Jesus o pecador é perdoado, no nome de Jesus o pecador recebe vida eterna e esquece de morrer. Quando fecha os seus olhos aqui, acorda lá no céu. Levante as suas mãos e diga: Jesus. Diga: Jesus, Jesus, neste nome há poder. Quantos podem dizer aleluia? Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Este que o cego Bartimeu clamava, este a quem cego Bartimeu clamava com toda a fé no seu coração. E então, algo inesperado aconteceu. O impensável aconteceu naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus parou. Entendam bem, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, estava marchando para Jerusalém em uma missão de Deus. Ali ele seria torturado, crucificado, para o perdão do pecado de todos aqueles que nele creem. Jesus marchava determinado, ele tinha pressa, ele tinha um objetivo a cumprir, uma tarefa a realizar, mas ele parou quando ouviu a oração de um coração sincero. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Jesus nunca está ocupado demais para deixar de ouvir a oração de um coração sincero. Diga comigo: Jesus está sempre pronto para ouvir a oração de um coração sincero. Quando nós oramos com toda sinceridade diante de Deus, nós abrimos as portas para que a graça de Deus toque as nossas vidas e mude a nossa história. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Jesus parou no meio do caminho, Jesus parou o que estava fazendo e mandou chamar Bartimeu. Aquele homem foi levado à presença de Jesus. Sim, ele saltou, deixou para trás a sua capa, a capa que o abrigava do frio, a capa que o abrigava à noite, a capa que o identificava como mendigo. Ele deixou para trás, e mesmo sendo cego, ele foi em direção à luz deste mundo, que é Jesus de Nazaré. E quando ele estava na presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? E aquele homem disse: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E aquele homem ficou curado. Quantos podem dizer aleluia? Os seus olhos se abriram, e a primeira pessoa que ele viu foi Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia fala
que aquele homem agora curado, transformado, passou a seguir a Jesus pela estrada fora. Amigos de Patos, eu tenho boas notícias nessa noite. Diga comigo, levante as suas mãos e diga: boas notícias. Diga: eu quero ouvir boas notícias. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus completou a sua jornada lá em Jerusalém. Ele foi preso pelas autoridades, foi julgado, foi torturado, chicoteado, esmurrado, foi crucificado, e naquela cruz ele morreu. E depois da sua morte ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e está vivo hoje. E ele prometeu que ele nunca mais nos deixaria. Ele disse que quando 2 ou 3 se reunissem em seu nome, ele ali estaria. E nessa noite nós somos milhares de pessoas, estamos aqui no nome de Jesus, e ele está neste lugar. Amigos de Patos, entendam bem, da mesma maneira que há 2000 anos atrás, Jesus passou pela estrada de Jericó, nesta noite, ele está passando por aqui. Nessa noite, Jesus de Nazaré, filho de Davi, Messias de Israel, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, está passando neste lugar. Nessa noite, a estrada de Jericó é aqui. Por isso eu te encorajo, não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, porque esta seria uma oportunidade que, se for perdida, você lamentará por toda a vida e toda a eternidade. Amigos, essas notícias são maravilhosas, porque quando Jesus passa por um lugar, coisas extraordinárias acontecem. E eu quero convidar você a olhar algumas das coisas que aconteceram quando Jesus passou ali, porque tudo isso está acontecendo também neste lugar. Em primeiro lugar, quando Jesus passa, ele ouve a oração de um coração sincero. E nessa noite, ele está passando por aqui. Levante a sua oração e diz: Jesus está passando aqui, e ele ouve a minha oração. Mãe, você que está pedindo pelo seu filho, Jesus está ouvindo a sua oração. Você que está aqui nessa noite, dizendo: Deus, tira essa doença da minha vida, Jesus está ouvindo esta oração. Você que está dizendo: Jesus, me liberta de todo o mal, Jesus escuta o seu clamor. Você que está dizendo: Deus, eu preciso de paz, Jesus Cristo está escutando esta oração. Aqui nessa noite, tem pessoas com o coração angustiado, tem pessoas com o coração apertado, e você, quem sabe, não gritou como Bartimeu, mas há um grito sufocado dentro de sua alma. Nessa noite, Jesus está escutando a sua oração. E da mesma maneira como ele parou para ouvir Bartimeu, ele para aqui para escutar a sua oração. Em segundo lugar, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E diga nessa noite, Jesus pergunta: o que é que eu preciso? Quantos podem dizer aleluia? Nessa noite, Jesus conhece a sua necessidade. Entendam bem, por que é que Jesus perguntou àquele homem? Por que é que Jesus perguntou o que é que você quer que eu te faça? Será que Jesus não viu que ele era cego? É claro que Jesus viu,
Mas Jesus perguntou, porque Ele quer se comunicar com o homem. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você, mais do que te curar, mais do que te libertar, mais do que te abençoar. Deus quer fazer parte da sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer parte do seu viver e do seu dia a dia, todos os dias da sua vida. Jesus quer que você fale com Ele quando você acorda pela manhã. Ele quer que você fale com Ele quando você vai se deitar à noite. Ele quer que você fale com Ele das coisas que estão no seu coração. E nessa noite, Jesus te pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Em terceiro lugar, quando Jesus passa, Ele faz milagres. Levante a sua mão e diz: Jesus está passando aqui, e Ele vai fazer um milagre em mim. Por onde nós temos passado, temos proclamado o Evangelho de Cristo, e onde esse Evangelho é pregado com poder, e recebido com fé, milagres acontecem. Eu sei do que eu tenho falado. Nós estávamos em uma cruzada na Índia, em uma cidade chamada Eluru. Havia ali uma mulher cega há 30 anos, cega, sem enxergar nada, sem ver absolutamente nada, mas ela ouviu falar de uma cruzada Fé e Milagres. Ela ouviu falar que Jesus iria estar curando naquele lugar. E aquela mulher estava ali no meio da multidão, e ela ouviu atentamente a pregação, e enquanto a mensagem era pregada, ela viu um clarão, os seus olhos se abriram, e ela passou a enxergar. Quantos podem dizer aleluia? Entendam bem. Aquela mulher foi curada antes mesmo da oração, porque quem cura não é o evangelista Rubens Cunha, quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, Ele está passando aqui no meio dessa multidão. Creia nisso, e o milagre de Deus está chegando em sua vida. Ontem, aqui neste lugar, uma senhora que tinha o ouvido esquerdo surdo, há 48 anos, recebeu um milagre de Deus, veio aqui na plataforma e deu o seu testemunho, e todos puderam ver que ela recebeu um milagre de Deus. Ontem aqui neste lugar, havia um homem com uma bengala. Ele não podia caminhar sem essa bengala, por causa de uma doença na sua perna. Ele contou que sem essa bengala ele caía. Mas ontem, no momento da oração, como nós vamos orar daqui a pouco, ele levantou aquela bengala e pela fé começou a andar. O poder de Deus o tocou, ele foi totalmente curado e caminhou aqui nessa plataforma, curado pela fé em Jesus. Sim, ontem à noite coisas maravilhosas aconteceram aqui. Ontem uma senhora tinha um caroço no seio há 10 anos. E no momento da oração, o poder de Deus tocou o seu seio e aquele caroço desapareceu. Vários milagres aconteceram ontem. Nós nem pudemos tomar todos os testemunhos, e essa noite não vai ser diferente. Coloque a sua fé em Jesus, porque nada é impossível àquele que crê. Eu estava em uma cruzada, num país chamado Bangladesh, do outro lado do mundo, um país ao lado da Índia, do tamanho do Ceará, com 160 milhões de habitantes. Ali havia uma jovem muçulmana com câncer no pescoço.
Os médicos disseram que não podiam fazer mais nada. Eles deram 7 meses de vida para aquela jovem e mandaram ela para casa para morrer. Mas ela ouviu falar que Jesus iria curar na sua cidade. Aquela jovem compareceu àquele lugar da cruzada. E no momento da oração, ela começou a clamar com toda a fé, com toda a sinceridade que havia nela. E ela sentiu quando a mão de Jesus tocou o seu pescoço e tirou aquele câncer. Ela foi curada! Nessa noite, Jesus está aqui, com as suas mãos furadas dos cravos lá na cruz, e Ele mesmo vai colocar a mão dele em você, e vai tirar esta doença. Nós estávamos em Goianinha, no Rio Grande do Norte. Havia ali uma mulher chamada Elizabeth, paralítica da cintura para baixo há 2 anos. Aquela mulher estava com uma doença degenerativa. Os médicos falaram que a paralisia ia espalhar pelo corpo. A paralisia iria alcançar braços. Depois ela não ia poder mais comer. Ia ficar numa cama, alimentada por sonda, até que iria parar de respirar e morreria aos poucos de forma agonizante. Mas aquela mulher não aceitou aquela história. Ela decidiu colocar a sua fé em Jesus. E eu me lembro, ela estava diante do palco. E nós começamos a orar como vamos orar daqui a pouco. Eu disse em nome de Jesus, faça agora o que você não podia fazer antes. Coloque a sua fé em ação. E aquela mulher começou a se levantar da cadeira de rodas. Alguém viu e foi até ela para ajudar. Alguém segurou no braço, um irmão segurou no outro, e ela se colocou de pé. O primeiro passo foi difícil, o segundo mais firme, e logo ela estava curada. Eu encontrei esta mulher em uma outra cruzada muitos anos depois, e ela tinha se tornado uma discípula de Cristo, e estava evangelizando toda a sua região. Quantos podem dizer aleluia? Jesus está aqui, Ele está passando aqui, e quando Ele passa, Ele ouve a sua oração. Sim, quando Ele passa, Ele pergunta o que você precisa, e Ele opera milagres. Mas o mais importante, diga comigo, o mais importante, quando Jesus passa, Ele chama. Levanta a sua mão bem alto e diga: Jesus está passando aqui e Ele está me chamando. Ele está me chamando. Preste atenção, queridos, a Bíblia diz que Jesus chamou Bartimeu, e depois que Bartimeu foi curado, ele passou a seguir Jesus. E este milagre foi maior até que a cura de sua cegueira, o milagre do perdão dos seus pecados e de sua salvação. Essa noite Jesus quer te curar, sim, mas acima de tudo, Ele quer perdoar os seus pecados e te dar paz com Deus. Ele quer te dar a oportunidade de ser um discípulo de Jesus e segui-lo por toda a sua vida. Amigos, entendam, o Deus Todo-Poderoso é santo, absolutamente santo, absolutamente justo. Não há nele erro algum, não há nele maldade alguma, não há nele impureza alguma. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, e Ele não aceita nenhum pecado em sua presença. Mas isto é um problema, porque eu e você somos pecadores. Eu e você pecamos,
com nossos sentimentos, com nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossas intenções, com coisas que fizemos contra Deus, com coisas que fizemos contra o outro. Todos nós pecamos e por isso nós ficamos separados de Deus. O profeta Isaías diz no capítulo 59 de seu livro, que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Entendam bem, este é um tema muito sério. Por causa do pecado, a humanidade foi separada de Deus e condenada a uma eternidade de sofrimento e tormento, longe do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas eu não quero viver separado de Deus. Será que tem alguém aqui que seria louco o suficiente para dizer que quer viver separado de Deus? Não! Eu quero. E dentro do seu coração há um desejo profundo de saber mais de Deus, de estar perto de Deus. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Levanta sua mão e diga: boas notícias! Deus preparou um caminho. Esse caminho é Jesus de Nazaré. Ele mesmo diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma estrada de volta para Deus, e essa estrada é Jesus de Nazaré. E quando você coloca nele a sua fé, quando você entrega a sua vida a Ele, você recebe o perdão dos seus pecados, a vida eterna. Você tem uma chance de não viver mais separado de Deus. E essa noite, você vai ter a maior oportunidade da sua vida. A oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A oportunidade de ter os seus pecados perdoados e receber a vida eterna. Não perca esta oportunidade neste lugar. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Preste atenção, há uma grande confusão no mundo. Muitos dizem que todos são filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia ensina, não. Todos são criaturas, mas apenas aqueles que colocam a sua fé em Jesus recebem o poder de Deus para se tornar filhos de Deus. Está escrito em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, que Deus deu poder a todos aqueles que crerem, de se tornarem, de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se torna filho de Deus quem crê em Jesus Cristo. Se torna filho de Deus quem recebe poder de Deus para se tornar um filho de Deus. Preste atenção, a Bíblia ensina que esta mensagem, a mensagem do Evangelho, é como uma semente plantada no seu coração. E quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vem e fecunda aquela semente, e você nasce novamente no seu interior. Este é o milagre do novo nascimento. Diga comigo, este é o milagre. Este é o maior milagre. É o milagre do novo nascimento. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 3, Jesus Cristo de Nazaré diz que quem não nascer de novo não verá, não entrará no reino dos céus. Amigos de Patos, entendam bem,
Se você quiser ver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. Se você quer ter paz, perdão dos pecados, você precisa nascer de novo. E você só nasce de novo, você só se torna um filho de Deus, se você entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Por isso, nessa noite, eu estou aqui para dizer: arrependam-se dos seus pecados e coloque a sua fé em Jesus, e Ele vai mudar a sua história. Nessa noite Jesus está passando aqui, e Ele te dá a oportunidade de receber a salvação, e esta será a primeira oração dessa noite. Preste atenção. Ontem eu fiz aqui uma pergunta, e eu vou repetir esta noite. Preste muita atenção, porque essa pergunta pode mudar a sua história. Nós não queremos que isto aconteça, mas se hoje, por acaso, fosse a noite que você partisse dessa vida, se por acaso essa noite fosse a noite que você deixasse este mundo, passasse pela morte e entrasse na eternidade, onde você iria estar? Para onde você iria? Será que se você morresse hoje, você teria a salvação ou a condenação? Será que você teria a vida eterna ou o tormento eterno? Você teria o céu ou o inferno? Entendam bem, ninguém é salvo pelas suas boas obras. A única maneira de ir para o céu é receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E eu estou aqui, acima de tudo, para te dar esta oportunidade. Talvez você diga: evangelista, você não sabe quem eu sou. Eu fiz tantas coisas erradas. Eu sou um criminoso, um malfeitor. Eu enganei tantas pessoas. Eu fiz o mal a tantas pessoas. Ouça bem, meu amigo. Ouça bem, minha amiga. Não importa quem você é. Não importa onde você esteve. Não importa o que você fez. Jesus Cristo de Nazaré está passando aqui. Ele quer te perdoar e te dar uma vida nova. Nessa noite, não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E assim eu quero fazer a primeira oração, e quero pedir a todos que se coloquem de pé, por favor. Onde você estiver, se você puder, coloque-se de pé, por favor, nesse momento, numa atitude de oração e reverência. Em nome de Jesus, sem movimentação agora, peço respeito a todos os presentes, porque este é um momento santo, este é um momento sagrado, em que muitas pessoas vão experimentar um milagre por dentro, o milagre do novo nascimento. Eu convido você, onde você estiver, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos e pensa sobre o que eu falei. Se hoje fosse a noite de você partir para a eternidade, você teria a salvação ou a condenação, a vida eterna ou o inferno. Se você não sabe, mas quer ter certeza, eu vou orar por você essa noite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou orar por você essa noite. Se você quer o milagre do novo nascimento, eu vou orar por você essa noite. Por isso eu pergunto, se nessa noite você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, onde você estiver, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão agora, se você quer entregar a sua vida a Jesus. Acene com a sua mão se você quer receber essa oração. Faça assim, bem alto, eu quero ver a sua mão. Todos que estão aceitando Jesus essa noite, faça assim. Aleluia. E com a sua mão levantada agora, eu quero convidar você a repetir essa oração com toda a sinceridade do seu coração. Eu quero pedir a todos que repitam
Voluntários ainda não. Vamos orar. Em nome de Jesus, repita esta oração. Onde você estiver. E eu peço que toda a multidão repita comigo. Diga: Jesus, nessa noite, eu reconheço que eu sou pecador. Nessa noite, eu reconheço que eu preciso do seu perdão. E eu te peço, perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna. Diga: nessa noite, eu te recebo como meu Salvador e te confesso como meu Senhor. Me dá agora o milagre do novo nascimento. Aleluia, um forte aplauso para Jesus. Quantos querem ouvir milagres de Deus? Vamos ver o que Jesus fez aqui nessa noite. Deixa eu começar com essa senhora, vem aqui por favor. Eu estou com a dona Shirley, que era cega do olho esquerdo há 1 ano, mas hoje Jesus a curou. Vamos ver o que Jesus fez. Tampa o olho que era bom. Isso. Agora com a outra mão, faça quantos dedos eu estou fazendo com a minha mão? Peraí, quantos? 2. E agora? 3. E agora? 5. Quantos podem dizer aleluia? O seu José Canuto era surdo do ouvido direito por causa de um acidente, há 10 anos. Mas nessa noite Jesus o curou e ele pode ouvir novamente. Amém. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Este homem era surdo há 10 anos e Jesus o curou. Eu estou aqui com o Anildo há 6 meses. Ele teve um acidente de trabalho e se ele andasse sem a bengala ele caía. Mas Jesus o curou e ele pode andar novamente. Por favor, vamos caminhando até lá na frente para todo mundo ver o seu milagre. Quantos podem dizer aleluia? Olha só, olha só. É milagre de Deus. Que Jesus te abençoe. Este homem tinha um caroço do tamanho de uma laranja atrás do seu joelho esquerdo. E esse caroço desapareceu completamente. Mostra para aquele rapaz na câmera com a sua mão, assim, o tamanho do caroço. Faz com a mão o tamanho do caroço. Mostra. Era desse tamanho de uma laranja. Mostra aí, para todo mundo ver. Mostra. Sumiu o caroço. Quem te curou? Foi Jesus. Foi Jesus de Nazaré! A dona Marluce fez uma cirurgia há 2 meses. E desde então ela estava inchada e tinha dores no seu abdômen. Mas hoje ela foi curada, o inchaço sumiu e as dores desapareceram. A dona Maria do Socorro sofria de artrite há 5 anos, com várias dores. Mas nessa noite ela foi curada. Ela foi curada e ela pôde dobrar a perna, o que ela não podia fazer antes. A dona Maria teve o seu ouvido esquerdo surdo por 48 anos. Mas hoje Jesus de Nazaré abriu o ouvido dela. Em nome de Jesus, repita o que eu vou dizer. Amém. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? A dona Cláudia teve um distúrbio e o médico disse que ela nunca mais andava normalmente. Ela passou 7 meses na cama e estava andando mancando, mas hoje Jesus curou. Ela está aqui toda emocionada, até subiu a escada. Como é que a senhora andava antes? Antes, mostra. Antes, como era? E agora, como é que está andando? Peraí, deixa eu te ajudar, Não precisa, não quer nem ajuda não. É só a ajuda de Deus. Vai até ali na frente, vamos correndo, Leivão. Ó, quantos podem dizer aleluia? Jesus cura, não cura? Eu estou aqui com a dona Tânia. Ela, há 10 anos, tinha um nódulo na mama. Os médicos estavam falando de fazer uma cirurgia, mas hoje Jesus a tocou e o nódulo desapareceu. Mostra para aquele rapaz com a sua mão o tamanho que era o nódulo. Mostra com a mão o tamanho. Mostra com a mão. Isso, isso. A dona Cícera era surda do ouvido direito.
desde criança, mas hoje Jesus a curou. Amém. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia?